Se espelhar. Porque às vezes a gente traz para uma palestra pessoas distantes, fala coisa distante da nossa realidade. E como vocês viram aqui, né, todos trouxeram coisas que vocês podem botar em prática. Coisas viáveis, realidades dentro da realidade de vocês, que é isso que a gente quer. E aí eu trouxe, né, esses 3 criadores para a gente fazer esse bate-papo. Gostaria de iniciar com o Alex, né, ele que tem melhorado aí cada dia mais a genética dos seus animais. E queria saber dele como foi. Foi uma virada de chave? Como foi para ele mudar de genética? Se ele criava antes animais de pouca genética e depois passou a criar mais? Como foi essa transição? Olha, primeiramente, bom dia. Agradeço a oportunidade, né, que vocês fizeram para estar aqui hoje. Eu já criava suínos desde 2008, suínos, né? Aí, então, 2010 veio a enchente e daí eu continuei criando, mas só que aí a minha visão e meu ponto de vista era investir em animais de qualidade. O tempo que eu ia ter em um animal, um suíno caipira, eu com certeza, eu sempre tive isso como objetivo e não é fácil. Eu consegui melhorar o meu plantel hoje, né? Comprei matrizes e reprodutores diretamente do Paraná, da Granja Peru, né? E aí eu não tinha condições futuramente e um anjo amigo, um colega amigo, irmão, que nem todos os irmãos fazem isso, me deu a oportunidade. Então foi daí que eu comecei a criar genética, né? O Pietrão, hoje eu trabalho com Pietrão tradicional e uma matriz Pietrão registrada, né? Daí eu tenho o meu plantel, eu tiro várias matrizes. Hoje eu trabalho 100% com Pietrão, que é genética de qualidade. Então assim, eu tenho matrizes, eu reproduzo e vendo os leitões com matriz e reprodutores. Para mim, do meu ponto de vista hoje, é mais viável. Por quê? Porque a gente, suinicultores, tem muita dificuldade no acesso da ração, na manutenção. Então, tudo isso dificulta muito na vida do criador. E a gente, como criador pequeno, não é diferente dos outros, né? Tem uma dificuldade a mais. Então, hoje, eu tenho em torno de umas 5 matrizes. Cada mês, ou de 6 em 6 meses, eu pretendo melhorar o meu plantel para que eu possa ter um resultado melhor, e conseguir e adquirir resultado em menos tempo. Além da genética, você investe em nutrição? Como é a nutrição dos animais? Além da genética, as minhas nutrições são ração balanceada, né? Eu trabalho como núcleo da Nutron em Maceió, a soja, o milho e para os leitões recém-nascidos eu utilizo também o leite Bobilac, que estimula muito para que aí eu tenha um resultado. Não adianta eu ter só uma genética, mas se eu não melhorar a alimentação dele no dia a dia, eu não vou conseguir ter o resultado em poucos tempos. Parabéns, né? Isso aqui é um grande exemplo que vocês têm dentro de casa, né, para se espelhar e a cada vez mais melhorar a criação de vocês. E aí eu vou fazer agora uma pergunta para a Aparecida, né? Lá quando a gente chegou na propriedade dela, eu achei assim fantástica. Ela me fez lembrar muito a criação da minha avó. Lá antigamente, quando eu era criança, minha avó era suinocultora. E aí toda vez que a gente chegava, minha gente, a gente só via zoada. Mas sentir cheiro de suíno a gente não sentia, parecia que não tinha criação. É a criação da Cida lá em Portugal do Colégio. A gente levou a turma de suinocultura básica para lá para fazer uma aula prática. Minha gente, quando você chegava na porta, parecia que não tinha criação de suínos. Você entrava, parecia que não era uma criação de suínos, porque não tinha aquele odor de criação de suínos. Então, pelo cuidado que ela tem, né? Eu queria que ela compartilhasse um pouquinho dessa trajetória dela na suinocultura, né? Ela é muito inteligente, ela conhece muito. Eu fui dar o curso, eu digo, minha filha, chega pra cá que você vai ficar do meu lado, né? A gente vai dar essa aula junto, porque ela tem muito a agregar, e eu queria que ela compartilhasse um pouquinho, né, dessa criação dela, o manejo dela, como é que faz, dando dicas para vocês também, né, implementar na criação de vocês. Oi pessoal, bom dia. Bom dia. Então, lá na minha criação, tem um suinocultor que faz o quê? Lava. Não é correto. Várias vezes por dia. Eu faço limpeza lá na minha criação uma única vez por semana. Mas sendo que bem de manhã, meio-dia e à tardinha, eu faço limpeza. Tipo, puxo os dejetos, tudo certinho, varro, ali só fica molhado com o xixi da matriz ou do reprodutor dos porquinhos pequenininhos. Sendo que os meus porcos são ensinados a fazer o cocô deles, a necessidade deles num canto só. Tem muita gente que fala, como faz isso? Jogar ração. Se você jogar ração naquele ponto todinho deles, eles
jamais vão para ali. Porque eles vão ver que ali é o lugar que a gente vai colocar a ração. Então eles vão ter um lugar certinho para eles fazerem a necessidade deles. E aí não fica molhado as baias, você não tem aquele trabalho todo de estar ali dentro molhando, e sendo que matriz e reprodutor prejudica bastante o casco deles, né? Aí esse é o meu manejo lá. Tem muita gente que não faz, mas o correto é fazer. Quem cria matriz e reprodutor não está criando engorda. A engorda é uma coisa, matriz e reprodutor são diferentes. Exatamente. E quando a gente esteve lá, a gente fez uma conta básica, que a Cidara também investe muito em nutrição. Além da genética, né, lá da Granja Peru, né, ela é uma pequena criadora que disse, não, eu quero melhorar a genética dos meus animais e eu vou começar a investir. Além disso, ela trabalha muito com genética, com nutrição. É ela que faz a ração em casa. E aí eu quero que ela conte um pouquinho como é esse processo. Né? O esposo dela que se aguente, com todo o cuidado que tem que ter. É um cuidado necessário. Né? Eu vejo muitos criadores, às vezes, quando a gente fala em trazer técnicas para a criação, muita gente acha que é uma tecnologia, que não está distante da realidade do produtor. E às vezes até uma técnica, um manejo que você faz lá mesmo, quando é para fazer o traço da ração dos animais, é uma meia que é utilizada. O espaço é todo higienizado. Para quê? Para que não passe doenças para os animais. Né? Então, às vezes, é um pequeno ajuste de manejo que a gente faz, que faz com que a gente não tenha uma perca do animal, né? Porque qualquer deslize a gente sabe que bactérias, vírus, está tudo aí no ar. Muitos criadores não só criam suíno, cria às vezes tem outras criações, e aí faz aquela questão da contaminação cruzada, ou seja, às vezes vai lá no galinheiro, depois volta para a suinocultura, depois vai na bovinocultura e a bota é a mesma. Não higieniza as botas para entrar nesses locais, né? E a gente tem muita questão da contaminação cruzada, né? Então eu queria que ela falasse um pouquinho também sobre essa questão de gestão. A gente fez um cálculo lá, ela viu que ela estava tomando prejuízo, né? Um pouquinho com os leitões, porque assim, se a gente vai trabalhar com ração, a gente precisa calcular, né? Não adianta a gente comprar ração cara e colocar lá a quantidade que a gente acha que aquele animal vai comer. Não é assim, né? Existem cálculos para que a gente possa formular essa ração e disponibilizar a quantidade adequada para esses animais. Realmente, no curso mesmo que eu fiz lá com a Tamires mesmo, eu estava tendo prejuízo bastante. Porque, tipo assim, eu colocava uma quantidade de ração para eles no coxo e quando a gente voltava eu via que ainda tinha ração. Então, aquela ração eles não comem mais. Então, aquela ração tinha que tirar do coxinho deles e fornecer para o reprodutor, misturada com a raçãozinha deles. E aí, quando eu conversando com a Tamires, ela disse, não, Cida, não é assim. Tu tá entrando num prejuízo que não tem tamanho. E aí eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou começar hoje esse manejo. E aí eu chegava lá e colocava um pouquinhozinho no coxinho. Eles viam, então estava sentindo falta que não tinha mais aquela quantidade para eles destruir. Então aí eu economizei, olha, bastante. E o bom é isso, é os cursos, né? Que hoje a gente está tendo esses cursos que antigamente a gente não tinha. Então o curso hoje para a gente foi a melhor coisa, para a gente aprender bastante coisinha. É uma coisa sensacional, né? O que ela aprendeu, ela já colocou em prática. É isso que a gente quer aqui de vocês, né? O que vocês puderam absorver aqui, que vocês coloquem em prática assim que você chegar na criação de vocês, né? Um prejuízo que ela estava tendo, que a gente fez o cálculo lá, foi da ração pré-inicial para os leitões, que ela já começa já a partir do 5º dia de vida. As pessoas perguntam, como é que tu faz isso, Cida? Como é que eu faço? Começo a colocar ração no TT da porca. E aí, quando eles vão mamando, eles também vão sentindo o gostinho daquela ração. E aí isso vai estimulando, né, os leitões a consumirem a ração já a partir dos 5 dias de vida, né? Então, você olha o leitão dessa mulher, olha, a gente chegou lá em maio. Ela já tem a barrigada vendida para agosto, setembro. Ela trabalha com muita genética e os animais dela são muito bons porque são muito bem tratados, né? Então ela é um grande exemplo. Ela é pequena, a criação dela. Você chega lá, a criação dela é muito pequena, mas é muito bem cuidada, né? Então a gente que está trabalhando esse tema, né, produzir com sustentabilidade, né, são exemplos claros aqui, práticos que vocês também podem estar levando para a criação de vocês. E aí passando um pouquinho, né, a gente vai conversar com o Talvanes. Talvanes já foi aquele produtor que se sentiu estimulado, que desistiu da criação, que voltou para a criação, que foi para lá, que veio para cá, voltou para a criação e agora está conseguindo novamente produzir. Eu digo a eles, eu não vejo Talvanes em outra criação, a não ser suínos, né? Então eu queria que ele comentasse um pouquinho, né, como fez para profissionalizar a sua criação. Hoje está trabalhando com ração, né?
está trabalhando com genética. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Talvani, sou de Bateguara, né? Como a Tamiri disse, a gente já se conhece há um bom tempo. Tenho aí mais ou menos uns 12 anos que a gente trabalha com a suinocultura. Eu acho que já passei, Tamiri, em todas as fases da suinocultura, desde a criação da matriz, aí já fui para a reprodução, aí fui para a engorda, voltei, e sempre dava errado alguma coisa. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo de errado que nunca dá certo? Aí foi quando a gente começou a fazer alguns cursos, conhecemos Tamires, professor Marcos, às vezes fica abusando, professor, isso aqui, me ajuda nisso aqui. E foi quando a gente começou a investir em alta genética, fazendo o manejo correto, instalação das baias, escolha dos animais corretos, né? Aí foi aí que as coisas começaram a dar certo. E hoje, graças a Deus, a gente está aí no comércio. Estava até conversando com a Tamires e com o professor. Ontem a gente fez entrega de leitão. Hoje já tem entrega de leitão para fazer de novo. Num local pequeno, com poucos animais, mas que o comércio, graças a Deus, se abrangiu, cresceu. Mas por conta disso, do manejo correto, a escolha correta. E eu estava comentando, Tamires e pessoal, que uma coisa que a gente tem dificuldade, eu não sei aqui em União e em outros locais, a dificuldade é na união de um criador com o outro. As pessoas tendem a entender que se eu crio, o meu vizinho não pode criar porque ele vai ser meu concorrente. E lá em Bateguara a gente está quebrando esse mal-estar. Quando eu tenho, eu vendo. Quando eu não tenho, eu ligo para outra pessoa. Fulano, tu tem animal para vender aí? Ele, tenho. A gente passa hoje, vou fazer entrega de leitão, que não são dos meus, são de um vizinho meu. Como eu estou em falta, ele tem. Então, são coisas pequenas, mas que ajudam o pequeno produtor. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de achar que a fulana é meu concorrente, então eu não vou indicar ele, então eu não vou ajudar ele. Eu não posso vender matriz do meu plantel para fulano porque ele é meu vizinho. Então, quando a gente conseguiu quebrar isso aí em Bateguara, a gente tá fazendo o comércio crescer lá em Bateguara. Outra questão também é a questão da venda, né? Questão de preço, a disputa que às vezes eu tenho um leitão, né? E aí o meu vizinho também tem, só porque você está vendendo, supor, a R$150, não, fulano está vendendo 150, eu vou vender a 140 para vender os meus, né? Então essa questão do conversar, né? Que é muito importante e tentar, se está todo mundo ali na região, vamos tentar deixar o preço ali, né? Para que todos possam vender. Um padrão só, né? Tanto facilita para o comprador, que vai ter um mercado amplo, porque todo mundo vai vender praticamente o mesmo preço, como até para nós mesmos que vendemos, né? Os nossos clientes vão vir atrás da gente, mas também podem ir atrás de outras pessoas. E outra coisa, como a Gregs que você falou, às vezes eu não tenho um animal, mas meu vizinho tem, por que eu não indico meu vizinho? Se eu indicar meu vizinho, eu vou perder essa venda. Quando eu tiver leitão, a pessoa não vai querer mais comprar a mim. Não, todo mundo tem que se ajudar, né? Eu vejo isso muito, essa união que precisa. E pensem, não é só na suinocultura, tá? A gente tem aqui a cadeia leiteira no estado de Alagoas, que é muito forte, mas também a união não é essas coisas todas não, né? Então cada cadeia tem suas dificuldades, né? Então a suinocultura, ela só vai conseguir crescer, sair do patamar que ela está hoje com a união de vocês, né? Isso depende dos criadores. Outra coisa que eu acho que eu até comentei com o professor Marcos aqui quando eu cheguei, a quantidade hoje de suinocultores que a gente conseguiu trazer para cá. Eu lembro que a primeira foi em Bateguara, foi um número pequeno, porque as pessoas têm a mente um pouco fechada. Hoje, graças a essas palestras, a gente está conseguindo abrir a mente das pessoas, né? Trazer alta genética, ir em busca de implantações melhores, como o Thiago trouxe agora, achei interessante. Eu vou falar com ele, que eu vou fazer lá na minha criação, é interessante isso aí. Vem agora o Agroamigo. Eu perguntei aquilo naquela hora porque eu tinha visto você aqui, mas eu já sabia que o Agroamigo ajuda os criadores nessas situações. Então, assim, quanto mais gente a gente conseguir trazer para cá, é melhor. Mas eu vou porque eu vou sozinho, não vou levar meu companheiro, porque só eu vou aprender. Não, isso são mentes pequenas. Se a gente pensa grande, a gente cresce junto, a gente desenvolve junto, e eu tenho certeza que o comércio da suinocultura tem muito a produzir, tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, mas só vai crescer quando tiver a nossa união. Pois é, pequeno produtor não tem como crescer sozinho, né? A gente vê aí região sul,
o tanto de cooperativas que tem na região sul. É por isso que as pessoas se desenvolvem tanto, né? E aqui a gente vê a região nordeste, não é só Alagoas, mas essa dificuldade que a gente tem de cooperativas, de associações, né, que fortalece ali a união do produtor. E às vezes é como eu já conversei nas palestras lá em Porto Real do Colégio, aqui com alguns criadores, às vezes com a associação que vocês têm aqui agora, vocês já deram um passo muito grande. O próximo passo é o quê? Tentar comprar ração junto, tentar comprar medicamento junto. Se eu uso um medicamento que é 200 e pouco reais, eu tenho 2, 3 criadores que estão precisando daquela medicação, eu divido o valor, né? E aí faz a aplicação. Se está precisando de equipamentos, se junta ali a associação, vamos ver o que é que a gente pode comprar em conjunto, porque tudo isso vai barateando a criação, todo mundo sai ganhando e todo mundo sai fortalecido. Alguém tem mais alguma coisa a complementar? Alguém tem alguma pergunta?